A gente segue por aqui com a nossa convidada, uma psicóloga que já esteve conosco aqui. Hoje estamos recebendo mais uma vez a Juliana Sato. Alegria ter você aqui, Juliana. Bem-vinda. Eu que agradeço. Você vai ajudar a gente a comentar fatos importantes nesse último dia de carnaval, né? A gente queria ver e entender melhor algumas coisas que aconteceram na avenida, que estão relacionadas também ao ego, à postura, a literalmente segurar um peso nas costas, que talvez a gente não aguente, talvez a gente não tenha tanta capacidade de aguentar, né? Tudo isso que representa a fama, o sucesso, né? E sobre isso que a gente vai conversar. Só estou agora voltando para a rádio, né? Nossa enorme rede de rádios em todo o Brasil, com Juliana Sato aqui conosco. Nesse momento, estamos de volta na nossa rede de rádios. Juliana Sato, psicóloga, vai comentar aqui conosco como é que foi, como é que ela viu esse desfile da Virgínia, que deu tanto pano para manga antes, durante e agora depois, né? Ela teria não suportado principalmente o peso da fantasia, né? Dessa ombreira de 12, talvez 15 quilos, tirou. Ainda não se sabe o tamanho de uma penalidade ou se isso é uma penalidade, mas isso representa muito esse peso nas costas, né? Carregar nos ombros tanta responsabilidade, né? Desde que quando ela foi anunciada como rainha da bateria, né? Sim, na verdade o carnaval ele trata-se de pertencimento, ele representa ali muitos símbolos e principalmente essa questão do peso nas costas, do que você carrega, não é só no corpo, mas é também nas emoções, nos sentimentos, na alma, o que você está carregando. E quando você tem clareza disso, você se sente muito mais no controle e no domínio daquilo que está acontecendo no momento. Te surpreendeu, Jess? Não me surpreendeu. Eu acho que a Virgínia entregou um belo desfile. Ela conseguiu, com muitas críticas, né? Muito se falou sobre o samba dela naquele início ali. O Loyola já tinha criticado antes aqui. Samba antes. Inclusive, uma das maiores críticas do samba da Virgínia foi a Luana Piovani. E aí, para você que está nos assistindo, dá uma olhadinha na Virgínia sambando na Sapucaí e na Luana Piovani sambando. E me diz, primeiro você aprende e critica ou dá para criticar antes? E foi bonitinho que a Virgínia falou bem da Luana, né? Falou bem, elogiou Luana Piovani. Falou, ela me odeia, mas eu rio dos memes dela. E a Luana não teve essa mesma gentileza, né? Ainda numa entrevista, quando perguntada sobre Virgínia, falou, quem? Como se ela não conhecesse. Mas eu achei muito simbólico o peso de uma fantasia e o peso de tanta expectativa. Sabe quando você fala, eu estou sentindo que eu estou carregando o mundo nos ombros. E o corpo é o que a mente fala, né? E vice-versa, né? Sim, é uma representação. Então, o corpo, ele representa ali tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós que não foi elaborado de uma forma regular. Então a gente tem que regular as nossas emoções e quando a gente regula as emoções, o corpo ele responde na mesma medida. Eu acho que é interessante recordar aqui que a Virgínia ela não foi lá se candidatar, postular, né? Esse título é a escola que vai e convida a personalidade, a influenciadora, a atriz, a cantora para ocupar aquele posto, como nós tivemos aí. E era de quem? Que era antes da Paula Oliveira. Que fez o quê? Que aplaudiu. Que inclusive solidarizou, né, em alguns momentos com a Virgínia, muito gentilmente. E eu acho que a postura da Paola, ela reflete realmente por que ela ficou por tantos anos como rainha de bateria na Grande Rio. Ela é uma mulher gentil, educada e que entende, né, que tem ciclos. Hoje, o Grande Rio chama a Virgínia, por quê? Porque tá no auge, né, Fernando? E a escola quer isso. É fácil vaiar, né, quando você tá ali no meio de todo mundo, né? Acho, inclusive, muito mal educado por parte de quem vaiou, né? Nossa Ellen Manager diz que a gente tem esse som das vaias, Ellen. Então vamos ver, olha só, vamos ouvir. Rainha da bateria, Virgínia Fonseca. No mínimo,
falta de educação. E no antes de mínimo, entrar, para né? começar, no mínimo. Acho que ilustra muito o que você trouxe aqui, a doutora estava contextualizando sobre peso. O peso emocional de você começar uma avenida, atravessar uma avenida inteira, sendo que a sua torcida, ela te vaia, né? Então uma falta de empatia, de carisma e de comprar a briga, né, da escola de samba. Mas pode não ser da própria escola ali, porque tá na arquibancada, também podem ser rivais. Mas tem um fato interessante, essa cena me lembra, na verdade, um jogador de tênis, Djokovic. Um dos melhores, um dos maiores, se não o maior de todos os tempos até aqui. O Djokovic, ele é vaiado em muitos momentos e ele faz um gesto para quem tá vaiando, como se fosse uma orquestra. Ele é alimentado pela vaia. E isso parece contraditório, mas muitas das vezes quem está numa posição de visibilidade, de pressão, precisa internalizar algo muito forte dentro de si para entender que para cada vaia tem 100 milhões de aplausos. Ontem a Virgínia, em live, ela própria bateu o recorde de maior live feminina já feita. E as pessoas estavam lá para vê-la. Gerou milhões para a Grande Rio em termos de patrocínio, publicidade. Lançou um produto com a marca, com a própria escola. Tá todo um frisson sobre ela. E o Brasil está se pautando na figura dela. Ame, odeie, mas a relevância dela e o que ela atingiu em muito pouco tempo, aí é inquestionável. Pode ser hater, mas ela é um sucesso. Pois é um sucesso. Assim como foi um sucesso também, não sei se, acho que você não era nem nascida quando a tiazinha desfilou, né, na escola chamada Tradição. Foi em 99, se não me engano. Ela causou tanto reboliço que a escola foi até rebaixada, porque ela não conseguiu fazer os movimentos necessários. Tiazinha Suzana Alves, né, que hoje deu um depoimento dizendo que carnaval é só ego, carnaval não é nada disso. Vamos ouvir o que ela disse, a Virgínia de ontem. O mal não se apresenta assustador, ele se apresenta prazeroso, ele oferece brilho, ele oferece aplausos, ele oferece sensação de poder. Mas eu aprendi algo profundo nesse lugar. O que exalta o ego pode sufocar a alma. Quantas noites vivendo de pesadelos na época. A Bíblia diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Tem certas homenagens que não são saudáveis, que não são eternas. A presença de Deus, ela permanece. E entre o frio na barriga do palco e a paz no espírito, eu escolho a paz. Eu escolho ser antiquada. Eu escolho viver em conserva. Viver em conserva. Tem um meio termo, gente. Dá pra gente achar um temperinho aí de curtir o carnaval e não subir tanto a cabeça? Psicologicamente falando, o que a gente pode dizer? Tem um estudo que saiu recentemente que fala que grande parte da população que fica em casa fica relaxando, opta por ficar tranquilo. Então a gente também, o carnaval ele traz esse componente de inclusão. Você pode se sentir tanto pertencente a uma festa, quanto pertencente a um momento de solitude, de recolhimento. Isso é muito importante, né? Que o carnaval ele traz isso também. E ela só tem hoje essa compreensão de tudo que foi a ex-tiazinha, porque ela foi o que a Virgínia foi hoje, né? Então ela esteve lá e ela volta. É um pêndulo que bateu de um lado e voltou para o outro também, né? Sim, e há também uma ressignificação ali de valores, né? Então a gente traz ali uma consonância de o que eu sinto, quem eu sou hoje, com o que eu faço hoje. Pois então, Jess? Então, e até um fator aí, o Família em Conserva, né? Ontem nós falamos sobre a repercussão na oposição, em pessoas mais à direita, sobre o tópico do carnaval, que acabou sendo aquela ridicularização ali do Instituto da Família nas latas, e a oposição reagiu fazendo ali uma foto numa lata Família em Conserva. Agora, alguns nomes da esquerda estão publicizando esta imagem aí em um meme com aquela outra imagem que é colocando a esposa e a amante, o que é, na minha visão, um ataque
tão bobo, mas tão baixo até, que ridiculariza as mulheres. Muitas mulheres estão fazendo esses posts também em relação à sua própria família. E colocar essa figura, brincar com isso, depois de toda essa situação desconfortável que foi para muita gente esse ataque, para mim só piora a condição do atual governo em relação a essa pauta. Uma pergunta, não faz parte do jogo? Loyola, estamos chegando na reta final. Poderia replicar a minha mesma fala de quando a polêmica surgiu, justamente de indicar. Faz parte o uso, a escola foi lá, usou, o movimento à direita viu uma oportunidade. Acho que quem se dói muito com isso, e a doutora psicóloga pode explicar um pouco mais sobre isso, diz mais sobre ela do que sobre qualquer outra pessoa. O que a gente está vendo é a exploração de uma incoerência clássica da direita, que é essa ultravalorização da família, quando a gente sabe, só um minutinho, quando a gente sabe que tem uma série de pessoas que fazem parte deste campo, que tem esse discurso e que tem também famílias paralelas e que tem uma série de ações que, de fato, são contraditórias ao seu discurso. É por isso que isso pega, é por isso que as pessoas curtem, porque tem todo esse processo no imaginário coletivo. E isso encaixa como meme, porque as pessoas olham para isso e se identificam, porque elas conhecem vários casos de conservadores que têm amantes. É por isso que o meme pega. Não é uma incoerência. E eu entendo que você coloca é do jogo, mas não é porque é do jogo que a gente não pode criticar e dar o posicionamento e até mesmo reagir. A política se faz muitas vezes desse aspecto, Paulo. Quando a gente coloca uma generalização dessa, uma ridicularização dessa, é óbvio que isso aumenta o sentimento das pessoas que estão sentindo, sim, que a família está sendo atacada nesse momento. Num país que aí, recente, se teve um livro aí do pesquisador, do Felipe Nunes, ele coloca: o maior instituto de confiança do brasileiro é a família.